Pelo amor de Deus. Olá, estamos abrindo aqui mais um ponto de vista. Você sempre conferindo com a gente, acompanhando de segunda a sexta, ao vivo, 1h30 da tarde, com as personalidades da cidade, da região, debatendo os temas que fazem a pauta, né, que estão no dia a dia aqui da nossa região metropolitana, claro, e os assuntos, temas de interesse nacional também, né, e que vão se sucedendo a cada momento. Ao vivo, 1h30 da tarde, sempre de segunda a sexta, e a nossa reprise, né, para você conferir também, de segunda a sexta-feira, a partir das 8 da noite. Bom, final de semana de reflexão, né, para as pessoas depois das decisões tomadas lá pelos ministros do STF, liberando o Aécio Neves para voltar, está voltando hoje ao Senado, né, muita gente indignada na sexta-feira. Rocha Loures também liberado, volta para casa com a tornozeleira, enfim, mas não fica mais na cadeia. E uma série de assuntos relevantes, né, que colocam em xeque a credibilidade do STF perante a sociedade, né? A gente tem dois operadores do direito aqui na mesa nesta segunda-feira para discutir, aprofundar aí um pouquinho mais sobre esse tema, porque se não se acreditar na justiça, aí vai se acreditar no quê, não é? Acho que, sei lá, né? Não fica grande coisa para se acreditar num país como o nosso, né? Aqui à minha esquerda, professor Elias Jacó, advogado, promotor aposentado, para mais uma vez participar e colaborar com a gente aqui. Tudo bem, Elias? Olha, desculpa aí o atraso. Atropelo? Correria. É que agora eu estou recadastrando lá embaixo também, verdade, né? na portaria. Tá no recadastramento, mas é uma honra tê-los aqui novamente, vê-los. Uma honra é recebê-lo aqui mais uma vez, do ponto de vista. Ronaldo Serápicos, advogado, operador do direito, também antenado com as coisas da cidade e do país, mais uma vez participa aqui conosco. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, Edgar? Uma boa tarde aos telespectadores do Ponto de Vista, uma boa noite a quem estiver assistindo a reprise. Deixar meu abraço aqui também ao professor Dr. Elias Jacó, primeira vez que estamos participando, professor, uma honra para mim aqui. E o Marcos Santana, que eu não peguei no retorno das férias, né, Marcos? Então, primeiro programa do retorno das férias, vamos ver se o Marcos volta com as baterias recarregadas, porque não está fácil a gente discutir assuntos da região e do país com a sucessão de surpresas e de notícias que dão aquela sensação realmente de impunidade e de que falta ainda uma perspectiva para o país, né? Que a gente ainda não encontrou o caminho para sair desse imbróglio em que nos enfiamos. Marcos Santana, disse o Ronaldo lá na ponta, acompanhando como sempre as redes sociais, as transmissões aqui do programa e a participação de quem está sempre conosco, não é? Tudo bem aí, Santana? Tudo bem, Edgar. Gostaria de fazer um destaque especial. Eu sei que a pauta de hoje vai abordar bastante as questões jurídicas, a atuação do Supremo, a sua relação com a ação política dos nossos parlamentares e integrantes do Poder Executivo, mas eu gostaria de fazer um destaque especial com relação à situação do presidente Michel Temer. O país inteiro viu, até pela televisão, que por enquanto presidente teve uma reunião subterrânea com um executivo, um empresário que já era indiciado, teve conversas nada republicanas, acompanhou uma pessoa próxima a ele transportando mala de dinheiro, ouviu as gravações muito comprometedoras e ainda assim uma boa parte dos parlamentares do Brasil acham que isso não é nenhum motivo para abrir uma investigação pelo presidente. A Folha de São Paulo fez uma pesquisa, procurou todos os deputados federais do Congresso Brasileiro, perguntando se eles são favoráveis à abertura do processo de investigação do presidente Michel Temer. E aqui da nossa região, o deputado Beto Mansur e o deputado Marcelo Escoações dizem que não há motivo algum para investigar Michel Temer. E o deputado João Paulo Papa, procurado, não respondeu. Muito bem, fazer o quê? Né? A opinião estão na base, né, do presidente Temer e estão mantendo aí acho que ajuda, serve de fidelidade, né? Tomara que sirva de reflexão para o eleitor no ano que vem, tomar a sua decisão na hora que for comparecer às urnas e escolher o seu deputado federal. Nós temos aí na abertura, né, um VT
e uma foto. Né? A foto, não sei se está no ponto já, se estiver no ponto já pode soltar aí, para a gente entrar em discussão e deixar claro, né, o que está acontecendo no país, um momento que a gente não esperava de maneira nenhuma. Um momento não, né? Um período que a gente esperava que a confiança fosse mais forte na justiça. Há muito tempo, acho que nunca se debateu com tanta profundidade o judiciário, nunca se falou tanto sobre o judiciário, sobre ministros do STF, sobre desembargadores, sobre Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral. Nunca se debateu tanto, nunca se falou tanto sobre decisões, né, dessas figuras aí, até outro dia respeitáveis, né, no cenário nacional e hoje já questionadas até por todas as dúvidas que a gente vem mantendo aí. A gente fez uma foto, eu fiz uma foto hoje A charge. da charge, né? A charge do Padrão, na coluna Dia a Dia do Jornal A Tribuna. Se puder colocar, está aí a foto, né? Aí o senhor foi condenado, foi considerado culpado por estelionato, diz o juiz, o Elias Jacó. E aí o réu diz assim, meritíssimo, eu não poderia ser julgado pelo STF? Ou seja, evidentemente, não é, uma ilação a que o STF é moroso, né? É lento, demora para dar suas decisões. E para as grandes figuras, né, da política nacional é mais do que isso, né? Enfim, não gosta de prender ninguém, enfim. E aí o Santana, para completar, né, buscou pela internet aquele vídeo, aquele famoso embate, não é, envolvendo o jornalista Zé Neumann no Roda Viva e o ministro do STF, Marco Aurélio Mello. Está no ponto aí também? Pode soltar, a gente vai relembrar um instantezinho dessa discussão aí. Porque com áudio. O Supremo Tribunal Federal Com é muito leniente. E eu tenho provas históricas. Por exemplo, Eduardo Azeredo cometeu o Mensalão Mineiro e passou anos impune sob a égide do Supremo que nunca o julgava. Na hora que ele cometeu a estupidez de renunciar ao foro privilegiado, porque ia ser pego, o juiz pegou e meteu-lhe 20 anos de cana. O senhor está aí se queixando aí do Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro condenou 67 réus em 17 processos, enquanto isso, vocês estão lá. O Renan Calheiros, 9 processos. O Eduardo Cunha, 6 processos, réu, tá? Ninguém é julgado. Então, o Lulinha, que é um grande malandro, está lá, sob a sombra da impunidade de vocês. E aí vocês brincam, né? Olha, o Lula é isso, o Lula é aquilo, e o julgamento vai ser postergado. Né? A pergunta é a seguinte: é um grande negócio ter foro privilegiado no Brasil, não? Neumann. Deixa, eu vou insistir aqui da minha tese da leniência do Supremo, porque ele citou Castelo de Areia. O Supremo não está em julgamento aqui. Eu não sou advogado também do Supremo, Neumann. E também não sou responsável por tudo que o colegiado faz. O senhor responde tudo o que o senhor quiser, mas aí eu também... Mas o Supremo está protagonista, Por que essa fixação no Supremo? Você não acredita na sua Suprema Corte? Não acredito. Foi esse embate aí que aconteceu no Roda Viva no ano passado ainda, né? Foi em abril do ano passado. Abril do ano passado, portanto faz mais de um ano. O Eduardo Cunha era presidente da Câmara, ainda dos deputados, enfim, né? E foi realmente um questionamento, um embate duro entre o jornalista Zé Neumann, que realmente não tem muitas papas na língua, enfim. Eu lembro até da época do Aloysio Azevedo, comentarista do Opinião, né, cientista político. Ele contava que às vezes ligava para o Neumann e falava com o Neumann e falou: Neumann, você não acha que está passando um pouco carregando demais na tinta e tal, não? E o Neumann é essa figura aí mesmo, entendeu? Esteja quem estiver na frente, ele coloca lá o pensamento dele, o posicionamento dele. Um ano e meio depois, não chega um ano e meio, um ano e pouco depois, Marco Aurélio Mello, sexta-feira, tomou essa decisão em relação ao Aécio Neves. O Edson Fachin tomou a decisão de soltar para a prisão domiciliar o Rocha Louros. E a indignação é geral. Antes do Elias Jacó avaliar, eu queria que o Ronaldo falasse um pouco sobre isso, o que ele achou dessa coisa toda, dessa situação toda. E essa charge da tribuna, do Padrão, né, deixa muito claro a dúvida que todos os brasileiros, ou que boa parte dos brasileiros, tem hoje com relação à justiça. Não sei se você pensa diferente. Então, Edgar, eu primeiro queria dizer o seguinte: eu tenho muita fé na justiça brasileira. Eu acho que há uma
distorção de alguns valores e de algumas informações que chegam ao cidadão comum, e isso não é bom, porque eu acho que o principal pilar da democracia, a tábua de salvação de um sistema democrático, é o Poder Judiciário. E a partir do momento que você desacreditar o Poder Judiciário com informações equivocadas, muitas vezes equivocadas, você começa a ruir o que sobrou da democracia brasileira, que é o Poder Judiciário. Esses episódios todos da Lava Jato e esses casos agora de prisões que foram revogadas, gente que foi colocada na rua, bandido, que a gente sabe que é picareta mesmo, que voltou já para a sua residência, para a sua mansão, etc., eles colocam... E que nesse instante estão picaretando. Pois é, que devem estar lá tentando esconder provas, etc. Eles expõem à população brasileira duas falhas terríveis que existem no nosso sistema judiciário, mas que não são todo o sistema judiciário brasileiro. O primeiro é a legislação brasileira. A legislação brasileira não estava preparada para enfrentar o tipo de monstruosidade corruptiva que nós encontramos no Brasil nessas últimas operações. A verdade é a seguinte, os juízes estão fazendo um pouco de malabarismo com a lei para conseguir prender esses vagabundos. Você está usando a prisão temporária, a preventiva, a prisão de segunda instância, que não era prevista na nossa Constituição. Então, os juízes, o judiciário em geral, eles estão levando a lei no seu limite máximo para conseguir conter, em parte, a impunidade do Brasil, que foi escandalosamente escancarada nesses últimos episódios. Então, existe um problema gravíssimo de legislação, e sabe qual é o mais grave de tudo? É que, para mudar a lei, nós precisamos do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional hoje não vai mudar a lei de jeito nenhum. O que eles querem lá é aprovar a lei de abuso de autoridade, fim da delação premiada, eles querem acabar com a Lava Jato, legalizar o Caixa 2. Então, este Congresso Nacional, que poderia criar uma legislação nova, melhor, moderna, nunca vai fazê-la, de jeito nenhum. O Instituto da Delação Premiada, que é o alicerce da grande parte das nossas investigações, é uma coisa novíssima no Brasil, nós estamos aprendendo a usar a delação premiada. É um instituto que já existe há décadas em países de primeiro mundo, em sistemas judiciários mais modernos e avançados, nós estamos aprendendo a usar agora. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro ponto importante é que a legislação brasileira é ruim, não está preparada para enfrentar a corrupção. Isso não é culpa do sistema dos juízes, do sistema judiciário. É culpa da legislação que nós permitimos esses anos todos que fossem ruins e ninguém deu bola. Agora estamos tomando aí as consequências disso, de aceitar uma legislação ruim. O segundo item, Edgar, e aí eu vou depois pedir a opinião do professor Jacó sobre isso, é de que foi exposto também o fato de que os nossos tribunais superiores, os principais tribunais do Brasil, lá à ponta, começando pelo STF, mas também passando pelo Tribunal Superior Eleitoral, que tivemos aí agora há pouco esse exemplo, são tribunais políticos, não são tribunais formados por membros do Poder Judiciário. São tribunais de indicação política. Você pega as últimas indicações do Supremo Tribunal Federal e você vai lá, qual é o grande magistrado que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos? Qual o grande jurista consagrado que foi indicado para o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos? Então, as últimas indicações, eu não vou nominar aqui para não ser indelicado, mas se você pegar a envergadura jurídica dos últimos ministros, de vários dos ministros que estão lá, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal não é de magistrados, não são membros do Poder Judiciário, não são nem promotores, nem juristas, na verdade. Então, enfim, essa indicação politizada gera julgamentos políticos, que foi o que aconteceu na semana passada. Semana passada, nitidamente, nós tivemos julgamentos políticos, a ponto de ter ministro fazendo elogio ao réu que está sendo solto. Que você comentou aqui na sexta-feira, eu tive a oportunidade de saber. Então, isso é um julgamento político. Então, eu acho que em determinados momentos é importante você ter uma corte politizada. Os americanos usam muito a Suprema Corte para decidir questões da vida generalizada da sociedade, se tem aborto, se pode ter eutanásia, se pode ter célula-tronco, são grandes questões nacionais, constitucionais para serem discutidas, e eles usam muito bem a Suprema Corte para fazer isso. Mas no Brasil, com o instituto aí do foro privilegiado, o Supremo Tribunal Federal virou uma vara de primeira instância. Virou lá uma vara que vai julgar esses picaretas e tal, ao invés de decidir as grandes questões nacionais, eles decidem questões penais que deveriam estar sendo julgadas em primeira instância. Então, acho que esses são os grandes problemas, Edgar, e o meu medo, e eu fiz passei até um pouco do ponto aqui em termos de tempo, porque é importante as pessoas ainda terem crença, ainda acreditarem no Poder Judiciário brasileiro, que ainda é a salvação que nós temos
para colocar esses bandidos todos na cadeia e para restabelecer a ordem do nosso país. Porque se depender do Congresso Nacional e se depender do atual executivo do Brasil, a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada. Muito bem, nós temos sempre o objetivo aqui de, claro, colocar o debate, colocar a discussão e de esclarecer, tirar dúvidas, enfim, não deixar informações erradas, como o Ronaldo colocou aqui, informações truncadas, enfim, que leve as pessoas a ter conclusões incorretas. Generalizadas. Então, acho que o problema é generalizar. O que acontece no Supremo não é o espelho do Judiciário brasileiro. Eu queria que o Elias Jacó fizesse a sua avaliação, né, sobre tudo isso que aconteceu recentemente. Nós colocamos para ilustrar, né, essa ilustração, para ilustrar, evidente, né, do padrão na tribuna de hoje. E para apimentar um pouco mais esse embate aí do Neumann com o Marco Aurélio Mello, aproveitando o que aconteceu na última sexta-feira. Jacó, pois não? Olha, hoje vocês convidaram a pessoa errada Você para acha? estar aqui. Porque certamente eu vou naquilo que a gente chama na justiça de posição contra-majoritária, que é própria, Que é bom. É própria do Poder Judiciário. Antes de tudo, quer dizer, a gente não pode confundir problemas estruturais com decisões conjunturais. Eu acho isso muito importante. Nós temos a tendência, essa é uma tendência do brasileiro, da cultura brasileira, né, de imediatizar as soluções, né, e de torná-las, aquelas soluções individuais, específicas, regras gerais. Isso é muito perigoso, porque nós não conhecemos todo o elenco de problemas e de considerações que são feitas no momento em que o Poder Judiciário toma uma decisão. Não é? Isso é uma atividade muito complexa, não é algo que se resolve assim, olha, o sujeito elogiou o sujeito que estava sendo solto, como é que ele pode soltar alguém que foi filmado nessas condições? Olha, veja, o Supremo Tribunal Federal atual, a atual composição do Supremo Tribunal Federal, e nesse ponto eu fecho em grande parte com o que falou o Ronaldo, é muito ruim, sem dúvida nenhuma. Nós temos ali pessoas extraordinárias, né? O Marco Aurélio Mello é um deles, que nos surpreendeu até. O Celso de Mello, não é? Dentro da especialidade, mais cego por essa especialidade, o Luiz Fux, né? Temos uma Rosa Weber que se revelou uma magistrada ponderada, que é magistrada profissional, vai lá. É juíza, né? Para a Justiça do Trabalho, não é? Mas temos um Alexandre de Moraes, que é um encaixe, digamos assim, com todo o respeito, meu colega do Ministério Público, foi, enfim, uma pessoa, um professor de Direito Constitucional, mas que pelas próprias condições, digamos assim, emocionais, temperamentais e pela carreira, talvez não devesse estar lá agora, tá certo? E aqui assim sucessivamente. Isso eu aceito. Mas eu não posso aceitar que se questione as decisões do Supremo Tribunal Federal quando essas decisões vêm exatamente ao encontro daquilo que se estabeleceu na Constituição Federal. A nossa Constituição Federal de 88, ela sofre de um mal de origem. Eu não sei se isso seria necessariamente um mal, mas é uma consequência. Esta Constituição veio ao cabo de um longo período de governo ditatorial, que cerceava as liberdades, que prendia quem queria prender, que processava as pessoas porque o general A ou B não ia muito com a cara dele, não é? Que esmagava todas as manifestações de opinião e que atacou profundamente o Poder Judiciário, exatamente porque o Poder Judiciário era o único que poderia assegurar um pouco dessas garantias. Então, quando o Constituinte de 88 buscou resolver a nova estrutura brasileira, ele se preocupou com isso. Aí está, por exemplo, a origem do chamado foro por prerrogativa de função, que é um instituto milenar. Né? O foro por prerrogativa de função se iniciou na Idade Média para proteger as pessoas da perseguição dos poderosos, as pessoas que tinham a obrigação de manifestar as suas posições políticas para o governo da sociedade. Não é? E hoje o foro privilegiado
veio em todas as constituições democráticas, a gente chama de foro privilegiado não tem nada. Tem nada, é um foro por prerrogativa de função. Por quê? Para proteger exatamente aquelas autoridades eleitas ou, de alguma forma, exercendo uma parte do poder soberano da República, para que não sejam perseguidas injustamente, para que não sejam castradas no seu exercício profissional. Caso dos deputados, caso do presidente da República, caso dessas autoridades que são realmente representativas daquilo que o povo entende que deve ser o governo. Acontece que, como nós estávamos naquela fase de o Márcio Moreira Alves fazer um discurso ser imediatamente cassado, não é? Procurou se proteger, se formar um escudo de proteção para que o esbirro da esquina, aquilo que falava o vice-governador, vice-presidente da época, né? Eu não tenho nenhum problema com o general, o meu problema é com o inspetor de quarteirão. É ele que vai perseguir o sujeito. Eu confio no então, guarda da esquina. Procurou-se fazer isso para preservar exatamente esse ambiente democrático, não é? Acontece que, como tudo no Brasil acontece, como nós não estamos aculturados para isso, houve um exagero brutal. Hoje todo mundo tem foro por prerrogativa de função. O que é isso? Já virou realmente aí um privilégio. Porque é, de fato, incompatível com um julgamento como nós estamos aspirando a ter, o chamado foro por prerrogativa de função. Uma coisa é o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, no caso dos governadores, e o Tribunal de Justiça, nos casos dos prefeitos, que são tribunais de instância de recurso, a gente chama de instância reiterada, que não apreciam, por definição, fatos, eles apreciam direito, não é? Processar alguém com toda a linha de instrução e de cuidado que isso tem, e isso ser feito por um juiz de primeira instância que é profissionalmente ligado a isso, que só faz isso. Tá? Então não dá para fazer disso aí uma verrina contra o foro por prerrogativa de função. O dia que cair o foro por prerrogativa de função, a liberdade democrática de manifestação de opinião, de voto, estará profundamente arriscada. Agora, que se corrijam esses defeitos, pelo amor de Deus. Nós não podemos ter 35 mil pessoas, sei lá, ou 350 mil, um número absurdo, né? Desde advogados, vereadores, com foro por prerrogativa de função. Isso é desconfiar do judiciário. Não é? Agora, esse é um aspecto. Outro aspecto, o Supremo Tribunal Federal é a última instância de preservação das garantias constitucionais. E convenhamos, pelo menos aqueles que têm uma visão isenta do problema, como esse clima, digamos, punitivista se formou de forma justificável, eu entendo, pelas razões já ditas pelo Ronaldo, e que eu não preciso repetir para não perder muito tempo de vocês, tá certo? De fato, chegou a ser um extremo de sacrificar direitos básicos do cidadão, não é? Nós criamos uma história de condução coercitiva que não existe na legislação, que significa prender qualquer um por suspeita. Não é nem prender, é levar na marra para ser ouvido num recinto policial sem nenhuma condição, totalmente vulnerável a qualquer pressão. Isso não existe na legislação. Então aí o Sérgio Moro agora, sabe o que disseram? Disseram, não, isso é a mesma coisa que a prisão provisória. Meu Deus do céu, a prisão provisória, depois de muita luta, foi colocada exatamente para substituir uma arbitrariedade, que é a chamada prisão correcional. Não tem nada a ver com condução coercitiva. O próprio Supremo Tribunal Federal, pressionado por essa mídia, por essa opinião publicada, acabou por revogar um dispositivo constitucional fundamental para a proteção do cidadão, que é a possibilidade de ele só ser considerado culpado depois de uma sentença transitada em julgado. E abrir Isso está em convenções internacionais. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, a Lava Jato escapa. Quem é que acha que é a Lava Jato que vai ser atingida por isso? Vão ser atingidos como têm sido atingidos aquelas pessoas que não têm a fortuna de conseguir realmente praticar grandes crimes. Elias, abrir precedente. É você, sou eu. Todos nós estamos sujeitos hoje a ser presos por uma decisão provisória.
Pelo amor de Deus. Isso vai abrir um precedente perigoso, porque as pessoas aplaudiam quando a condução coercitiva atacava aquela pessoa que não gostava, que era o Lula, não sei o quê. Mas é exatamente isso que acontece. A condução coercitiva, então, como você coloca, foi uma absurdo, uma invenção. Invenção por Sérgio Moro e de outros. O senhor bem lembrou o então vice-presidente Berrembar, que ele falou assim, eu confio no presidente, que eu não confio é no guarda da esquina. Isso aí acaba inspirando o delegado da esquina ali a cometer arbitrariedade contra o seu vizinho, contra você, contra o seu parente. Esse que é o grande perigo da condução coercitiva. Deixa eu fazer um rápido intervalo, o meu caro Elias Jacó. A gente vai para um rápido intervalo, vamos na sequência e já voltando para falar um pouco mais sobre isso, porque eu também fiquei um pouco indignado, vou falar bastante, né, com o que aconteceu na sexta-feira, porque todo mundo esperava, no mínimo, que o senador Aécio Neves perdesse o mandato. Se não fosse prender o Aécio, não pode? Estou exagerando? Então vamos no intervalo, depois do intervalo o Elias explica por quê, a gente continua discutindo aqui. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Gente, em um almoço, em uma mesa, seja ela de negócios ou uma mesa social, você não precisa ficar muito preocupado com talheres, taças, se vai saber beber o vinho, se gosta, se entende de vinho. Tudo isso são detalhes. O importante é a delicadeza para manusear os talheres, é você estar conversando bem com as pessoas que estão com você naquela mesa. O importante é fluir a refeição e a conversa naturalmente. O resto vem sozinho. Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já. Programação regional e seu anúncio. Uma dupla de sucesso. Anuncie na Santa Cecília TV. Ligue 3202-7107. Estamos de volta, a sequência aqui do Ponto de Vista. Elias Jacó conosco, Ronaldo Serápicos, o Marco Santana. E o assunto ainda é estas decisões polêmicas da última sexta-feira. Segundo o Ronaldo e o Jacó, não são polêmicas, não é? Estão seguindo rigorosamente a legislação e a Constituição Federal de 1988. Não é? Que se as leis são frouxas, ou se não são frouxas, eles podem dizer aqui, enfim, não é? Mas, na verdade, o Poder Judiciário está seguindo o trâmite correto. Nós estamos parando aqui no caso do Aécio Neves, né, que o Marco Aurélio Cunha não aceitou o pedido de prisão, devolveu o mandato ao, agora, de novo, senador, né, Aécio Neves, seria interferência de um poder sobre o outro, ele já estava discorrendo sobre isso, mas a gente está entrando no outro tema, eu vou passar a bola para o Ronaldo aqui no começo, depois a gente volta para o Elias, enfim, são operadores do direito, tem muito mais... autorização para aproveitar completar o gancho do Marcos. É exatamente isso que você acabou de apontar, Marcos, que configura aquela complexidade das decisões judiciárias a que eu me referia no começo. Uma decisão judiciária é sempre complexa porque ela deve levar em conta as consequências que ela tem na sociedade. E uma dessas consequências, a mais perniciosa de todos, é exatamente a destruição injusta da liberdade, que ocorre a partir do momento que você abre um precedente dessa natureza. É exatamente isso que eu quis dizer quando eu falo que uma decisão judicial tem que ser analisada como um componente ético da sociedade, e não para decidir um caso concreto apenas. Ela repercute em todo o sistema, e o mais prejudicado é o mais vulnerável. E o caso do senador Aécio Neves? Você ficou surpreso, Ronaldo, com essa decisão? Todo mundo esperando que ele fosse preso, porque as gravações indicavam e tal, chefe de quadrilha, mafioso e tal, falava no cara de pegar a mala, que a gente pode matar depois, isso e aquilo, a irmã presa, o primo preso, e ele está de volta ao Senado hoje. Não fiquei surpreso, Edgar, não fiquei surpreso porque, como eu falei no início, o sistema não estava preparado para enfrentar esse tipo de situação.
A legislação brasileira, corretamente, e a Constituição de 88 também corretamente, elas privilegiam as garantias individuais. Aquilo que o doutor Elias colocou no último bloco. A gente não pode sair prendendo todo mundo que é culpado sem as provas, sem o devido processo legal, porque amanhã eles vão sair prendendo os inocentes, os que não têm nada a ver com isso. É por essa razão que não funciona, por exemplo, o Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte, quando começa, é sempre um bom negócio para a sociedade. Eles vão lá e matam os bandidos. Até que a hora que um daqueles caras lá chega e fala assim, olha, vamos aproveitar que eu não gosto do meu vizinho, mata também, que não tem nada a ver com os bandidos. Engano. Desculpa, achei que era, mas não atirei primeiro, perguntei depois. Então, enfim, confundi. Não dá para você fazer isso. Esse é o sistema da ditadura, do autoritarismo. Você atropela e se der certo, ótimo. Se você tiver um ditador lá que seja genial, que seja o mais sábio, o mais justo, vai ser sensacional o país sob uma ditadura assim. Agora, se o cara começar a matar os inimigos, a matar os que não gosta, a quem pensa diferente dele, a quem não torce pro time dele, aí acabou. Que é o que a gente corre o risco de fazer se a gente descumprir a Constituição, principalmente aquelas garantias fundamentais. E uma das garantias fundamentais é o devido processo legal. Mesmo que a gente saiba que o sujeito é bandido, mesmo que a gente saiba que o sujeito fez coisa errada, que esteja gravado, que esteja filmado, ele tem direito a ser julgado. E ele tem, inclusive, a presunção de inocência até a prova em contrário, ser apreciada pelo judiciário. Então, esses princípios, infelizmente, eles fazem parte da democracia. A democracia é chata. Você tem que fazer eleição para escolher os melhores é chato. Não teve uma época aí que as pessoas mais sábias da humanidade achavam que não devia ter eleição? Que as pessoas que iam para o Congresso Nacional deviam ser escolhidas pelas suas qualidades, capacidades, pelo seu currículo e não pelos votos. Isso aí é totalitarismo. Infelizmente, parece bacana no papel, mas não é. A democracia é um processo que comete erros, comete acertos, comete injustiças, mas ainda é o sistema mais justo, mais correto. Não tem outra forma. Ronaldo, tanto você quanto o doutor Elias estão falando sobre a importância de se preservar a Constituição, de garantir as liberdades individuais, combater as arbitrariedades que possam ser cometidas. Isso aí, na teoria, parece que fica muito bom. Mas, na prática, o que a gente percebe nas decisões do Supremo, decisões até de juízes de primeira instância, decisões do Superior Tribunal Eleitoral, é que, na verdade, os juízes, os árbitros da sociedade, eles tomam as suas decisões de acordo com o seu humor do dia, de acordo com a sua conveniência política e de acordo com a sua convicção pessoal. Né? Quando não vai a plenário, a decisão existem vários... monocrática, né? Várias demonstrações claras disso daí. Né? Por exemplo, no julgamento da cassação da chapa Dilma Temer, o Temer foi absolvido por excesso de provas. Uma coisa completamente um absurdo, né? O Rocha Loures agora ele foi posto em liberdade e furou a fila dos presos que teriam benefício à tornozeleira eletrônica. Havia 100 presos nas mesmas condições que ele, privados de liberdade, que teriam o direito antes dele, e ele misteriosamente furou a fila para receber. Tá certo. Aí é uma confusão. Em primeiro lugar, o problema do Tribunal Superior Eleitoral é brincadeira. Aquilo lá... Deixa eu só terminar. É uma ofensa, uma violência, não é nem contra a justiça, porque já chamar aquilo de tribunal é uma espécie de gozação. Sinceramente, é uma jabuticaba brasileira apodrecida, não é? E, infelizmente, ela se manifestou à sociedade dessa forma brutal. Agora, com relação a uma das solturas que você está fazendo referência, não vamos fazer confusão. Uma coisa é a cautelar, que é isto que foi concedido a esse rapaz. Outra coisa é o regime de progressão de pena, que é o regime semiaberto, o regime aberto. Não foi dado a ele progressão de pena, porque ele não tem pena nenhuma ainda. A medida cautelar é uma medida de proteção do processo. Mas, doutor Elias, o senhor consegue explicar por que 99 presos continuam presos, não tiveram? Claro e ele teve? O senhor consegue explicar isso? Esses têm pena? Não, é por nada, estão na mesma situação. Os juízes examinaram. Eu também não concordo com isso, não. Eu não concordo com isso, desde que
você aplique corretamente aquilo que está escrito, inclusive no Código de Processo Penal. Pois é, o problema é esse. O problema é que o juiz ele se baseia muito nas suas convicções e muito pouco alguns juízes, né? E muito pouco nas provas. Que o juiz deva ter convicção e que essa decisão seja... É natural, ele não é um ET, não é? Claro. Por isso mesmo é que a estrutura do judiciário, ela tem um filtro para isso. Esse filtro se chama questionamento de segunda instância. Quer dizer, por isso é que uma decisão judicial nunca transita em julgado nas mãos de um só juiz, a não ser que as partes concordem. Porque você vai ao tribunal e a decisão do tribunal é colegiada. E, em alguns casos extremos, deve ir para um tribunal maior ainda. Essa é a forma de atuação da justiça, exatamente para minimizar as consequências dessa... Agora, não podemos fazer confusão. Uma coisa é você ter um sistema penitenciário absolutamente arrasado, tá certo? A gente tem falado muito sobre isso aqui, um direito penal desmoralizado, uma eficácia muito suspeita, eu diria, o que gera exatamente essas aparentes lesões a direitos individuais, como a de manter presos provisórios durante 2, 3, 4, 5 anos, né? Quando a lei fala em, no máximo, 103 dias, 81 dias, ou coisa do gênero, não é? E situações especiais em que, ainda não condenados e nem sequer processados, você pode determinar a prisão, chamada prisão preventiva, ou prisão cautelar, ou medidas de cautela, não é? Que assegurem o processo. É difícil de compreender isso, eu sei. Sim, mas isso corresponde ao que está acontecendo. Os outros 99 presos que ele furou a fila, eles não têm esse benefício. Mas não furou a fila de ninguém, meu Deus do céu. Não, 99, como furou fila? Por que o juiz escolheu dar a tornozeleira para o juiz não escolheu ninguém. Primeiro porque o juiz não toma a iniciativa de escolher. O pedido foi feito a ele. Ele tem que apreciar o pedido conforme ele veio. E os outros 99? Não pediram? Pediram. Pediram onde? Onde está lá no processo que você leu isso, meu Deus do céu? Você sabe todos os jornais nas anais judiciárias? Todos os jornais estão noticiando. Se o preso tem direito à Os jornais estão fazendo confusão entre presos que estão condenados e ainda não têm a sentença transitada em julgado, presos preventivos que estão presos preventivamente. Na mesma situação do Rocha Loures. Na situação do Rocha Loures não tem ninguém que não tenha sido feita a mesma decisão que o tribunal fez. E que sempre que faz, dá uma grita geral na sociedade. Aguardando a disponibilidade do equipamento para poder ter o benefício de usá-la e tal. Na minha opinião, inclusive, eu acho que se não há a tornozeleira e o sujeito tem o direito, ele tem que ser solto sem a tornozeleira, paciência. É a mesma coisa que o presídio que não oferece trabalho ao preso. Se não tem trabalho... Se você tenha 99 presos nessa situação no Supremo Tribunal Federal, acho muito. O Supremo Tribunal Federal não tem nem isso de decisão séria para dar com o réu preso. Mas os juízes de primeiro grau, que são aqueles que mandam prender, é que têm essa responsabilidade. E os juízes de primeiro grau, isso não tem prerrogativa de função, não é o Supremo. Quando o caso chega ao Supremo, o Supremo solta. Agora, para chegar ao Supremo, meu filho, você tem que ter recurso, tem que ter advogado, tem que pagar. Se todo cidadão é igual perante a lei, por que um que está sendo processado no Supremo é mais humano, mais cidadão do que um que está na primeira instância? Não é. Então. Não é. Todos têm o mesmo benefício. Não é, mas então, por que aquele que está no Supremo é mais desumano do que qualquer outro cidadão? Meu? O Rocha Loures não pode furar a fila e ter um benefício. Se o sujeito tem direito, por que ele vai para o Supremo e ele não deve ter? Não é a mesma coisa, o raciocínio é o mesmo, filho. Bom, vamos acompanhar. O Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, né, e com certeza não vão servir café frio para ele nesses últimos 2 meses e meio aí, porque foi eleita a Raquel Dodge escolhida, né, pelo presidente Michel Temer para sua substituta a partir de setembro. Ele não participou, né, de um evento em São Paulo, uma palestra, enfim, a Renata Lopretti foi a mediadora, jornalista da Globo News, e uma série de causas, ele disse que só uma prova satânica, né, poderia efetivamente... Lógica formal, aristotélica, velha, né, diz assim: aduzir a dificuldades não é deduzir argumentação. Você não pode, a pretexto de dizer que uma prova é difícil, o que é muito diferente de prova diabólica,
Prova diabólica é prova impossível. Tá? Prova negativa, por exemplo, é impossível, não estive. Como é que você vai provar que esteve? Não, se você não esteve, é prova diabólica. Prova impossível é outra coisa. Prova difícil, tá certo? Pode ser. Existem meios processuais para isso. Nas faculdades de Direito e no curso da nossa vida profissional, nós nos tornamos especialistas em teoria da prova. Não é qualquer um que entende prova, tá certo? Existem meios e recursos que, aliás, o próprio Procurador-Geral está usando, no caso específico do Michel Temer, que chegam a uma verdade processual. Você já ouviu falar muito de uma história de verdade real, não é? Não existe isso de verdade real no processo. No processo existe a verdade processual. Você tem que chegar a um grau de certeza, ali acima da probabilidade, que convença o juiz de que ele pode tomar uma decisão nesse ou naquele sentido. Isso não significa que você está levando para o processo a verdade real. A verdade real nem sempre é possível de ser reproduzida, tá? E para isso existem meios de prova, instrumentos de prova e, sobretudo, ciência de aplicação dessas provas. Então, não aceito esse argumento. Já vamos começar por aí. Não é prova diabólica. Você não vai exigir de jeito nenhum que veja o sujeito botar a carteira. Não, não precisa. Agora, evidentemente, no caso específico do Michel Temer, no caso específico desse Louro, vou até tirar o Michel Temer porque eu não sei ainda, né? Existem evidências, tá, que permitem chegar a uma probabilidade acima da simples suspeita, o que é pouco ainda para condenar, né, de que realmente ele se corrompeu. Agora, a prova de que esse dinheiro se destinava a terceiros, ela tem que ser feita no processo. Ela tem que ser feita no processo. E não é preciso que ele foi lá e entregou. Mas tem todo um histórico, né, envolvendo a relação dos dois. Isso, nesse ponto o procurador foi bem. Eu preciso analisar a narrativa. Pronto. Não precisa ser prova diabólica ou prova impossível. Não é impossível, não. A gente cansou de ver já flagrante de corrupção, de extorsão, que é isso. Tá certo? Agora, uma coisa tem que ser dita. É preciso dar o salto para chegar ao Michel Temer. Com relação a ele, a gente costuma exemplificar assim, se você está apurando se você sabe que no interior de uma casa aconteceu um homicídio, que o sujeito levou uma facada, e um vizinho diz, eu vi o fulano aí, o Asdrubal, como eu costumo dizer para os meus alunos, sair daquela casa, né, com uma faca na mão, pingando sangue, isso não é prova presencial, é uma prova indiciária, mas haja indício, hein? Você vai dizer que não foi ele que deu a facada no sujeito? Olha, a coisa realmente é confusa. Então. É o tal negócio, né? Falta... A decisão judicial é complexa, gente. No político, de maneira geral, falta aquela coisa da decência que a gente vê em outros países mais evoluídos, né? Cara do porco, focinho do porco, orelha do porco, a pata do porco, o rabo do porco, o corpo do porco, o cheiro do porco, o rosno do porco, e o cara diz assim, mas não é porco, prova que é porco, ele não está aqui, esse foi o grande mérito da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela acabou com aquela famosa doutrina do não-seísmo, né? Que todo mundo usa, não sei. E isso acabou, graças aos instrumentos novos que estão colocados aí, delação premiada, embora a delação premiada que está sendo feita no Brasil não tenha nada a ver com a delação premiada consagrada no mundo inteiro, é uma distorção também, as interceptações telefônicas, as ações controladas, coisas novas, de prova processual. Eles acabaram com esse não-seísmo. Hoje não adianta nada o sujeito virar público, eu não sabia de nada. Ele vai continuar falando, né? Mas nós certamente não vamos acreditar mais nele. Doutor Elias está falando sobre o julgamento jurídico do presidente Michel Temer, mas o que é possível ser feito nesse momento, desde já, é o julgamento político. Sem dúvida. E isso daí os parlamentares, os deputados estão se omitindo de fazer. Porque receberam a denúncia. Mas não são só parlamentares, viu, Marcos? Não são só parlamentares. Porque você tocou no ponto X da questão. Acho que toda essa primeira parte do programa foi para mostrar para as pessoas aqui o seguinte, não adianta você querer que o judiciário rasgue a lei, rasgue a Constituição e resolva o problema do Brasil. Prende todo mundo e tal. Não dá. O judiciário, para manter a democracia funcionando, ele tem que seguir a regra que está lá, que é a lei. Agora, o julgamento político, esse é necessário ser feito. Já é possível ser feito. O Financial Times... Também. O Aécio está exercendo um mandato por força de ser um representante popular. Porém,
é preciso que a classe política tome uma decisão. E a população também. Não, esse é o problema. Claro que vai. Eu não vejo o eleitor do Aécio na rua protestando, querendo falar, olha, fui iludido, quero mudar meu voto. Cultura o presidente Michel Temer, na minha opinião... deu uma resposta na eleição, quando a Dilma foi mais votada que ele. Resposta, mas talvez seja um pouco naquela mais. época nem sabiam. Agora tem que ser o contrário. Se ele tinha já foi uma resposta meio atravessada. Tem que ser mais contundente. A nossa Constituição é muito desarmada em termos de cidadania. Nós agora que estamos falando em recall, a possibilidade... O impeachment é uma medida extrema, difícil, complicada. De fato, nós deveríamos ter formas mais civilizadas. Eficazes, de fazer. Mudou lá, nós juntamos aqui também. O povo tinha que pressionar hoje Michel Temer a entregar o cargo. Entregar o mandato. As pessoas estão esperando que o Supremo faça isso. Não vai acontecer. Olha, já deu para perceber, lógico, ele só pode ser condenado depois que o judiciário decidir. Agora, perder o cargo, isso daí está nas mãos da população do Brasil. E a população não vai fazer. A população está esperando, assistindo, e o Brasil está indo ladeira abaixo. Eu estava falando do Financial Times, que é um dos veículos de comunicação mais importantes da área econômica do mundo, se não for o mais importante, já faz previsões que o Brasil, no final do ano, volta a ter recessão brava, cai novamente. E está muito claro isso, quer dizer, primeiro os gringos têm que enxergar isso, para depois nós enxergarmos. É claro, um presidente da República que não tem nenhuma credibilidade, nenhum poder de fogo nas mãos, não tem mais apoio nenhum. O único apoio que ele tem... Ele é chincalhado nos O único apoio que eles têm é o seguinte, olha, ele vai ficar porque interessa para nós deputados e nós senadores que nós estamos mamando nas tetas aqui enquanto ele for presidente. E o preço se mudar o nós presidente... vamos saber daqui para frente. Pois No futuro... mas agora com essa denúncia aceita pela Câmara, vamos ver realmente que pito toca esses deputados, porque ano que vem vai tomar um ano das alianças, das chapas, formação de chapas. A denúncia tem que ser... autorizada. É complicado. Vamos ao intervalo, voltamos já em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. A Portuguesa Santista vai enfrentar a Portuguesa da Capital, São Caetano, Taubaté, Água Santa, Santos B, Juventus e Nacional. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Taça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Briosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017 é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para a sua casa. Vamos de volta aqui a sequência do ponto de vista, terceiro e último bloco dessa edição aqui com o nosso Elia Jacó, com o Ronaldo Serápicos e o Marcos Santana, né? E eu estava indignado na sexta-feira, mais indignado estou hoje, segunda-feira, sinceramente. Eu vou falar aqui, a hipocrisia sem tamanho, uma matéria que foi realizada por um jornal aqui da cidade, não é a Tribuna, nem o nosso Jornal da Orla, nenhum dos dois, claro, mas o jornal denunciou uma casa de prostituição no Canal 6, tá certo? E aí a polícia, por pressão, lógico, né? É um jornal público, né? Foi lá e fiscalizar a casa, enfim, e pegou lá o flagrante, as meninas seminuas andando, enfim, né? E apertou as meninas, as moças disseram, olha, a dona é fulana estava lá no outro quarto, lá, foi presa, 40 e poucos anos de idade, tem a cidadã, enfim. Aí eu pergunto, no mundo que nós estamos vivendo hoje, é caso para isso? Porque o jornal vem denunciando que as casas de prostituição deixaram o centro da cidade, e olha, já faz tempo que isso aconteceu, hein? Oba, e se espalharam aí pelos bairros residenciais da cidade. Eu pergunto, existe zoneamento de prostituição?
zoneamento municipal de prostituição? O que chamou a pode atenção? Pode ir lá no centro e não pode mais para os bairros? Eu entendo então, a sinceramente, sua e o delegado ainda disse assim, olha, nunca houve denúncia alguma contra essas casas, entendeu? O jornal é que fez a denúncia. Então, eu espero que agora, né, os responsáveis pela denúncia abram espaço lá no veículo e contratem as profissionais do sexo para terem lá um trabalho com carteira assinada. Porque a rendinha delas, mensal, foi para o espaço. Tá certo? Fala, Ronaldo. Não, eu estou falando, eu entendo a tua indignação com a hipocrisia. Né? É hipocrisia. Fiquei escandalizado. Que escândalo, não? Ninguém sabia que tinha isso. Né? Caramba! Então, realmente, foi, desse aspecto, você fica indignado porque foi um fingimento de As surpresa. famílias de bom costume tradicionais aqui de Santos estão chocadas. A gente precisa acostumar, Edgar, a fazer aquilo que eu falei no começo do programa. Nós precisamos ter lei que ou ela vale ou não vale. Não pode, a lei no Brasil não pode ficar, olha, essa lei pegou, essa não pegou. Vale, Nós temos um código desatualizado, tem que atualizar, pelo amor de Deus, tem que mudar a lei. Acaba com isso. Nesse ponto específico ele está atualizado, viu? Foi atualizado recentemente. Ainda temos algumas coisas lá. Essa situação aí realmente... Então o delegado... suporte criminal. O delegado, então, extrapolou. É lógico que fez a denúncia, porque o Código Penal prevê um crime quando esse crime, essa ação, de alguma forma, implica numa exploração. Né? A exploração da sexualidade alheia é claro que é ilícita, né? E, às vezes, como você falou, quer dizer, o pouco dinheirinho que elas ganhavam, na verdade, se você for analisar bem, não eram elas que ganhavam pouco dinheirinho, eram aqueles exploradores que não foram presos, né? Que levavam todo o dinheirinho delas. Eram submetidas a um regime de escravidão. Quando isso acontece, o Código Penal atua. Agora, reduzir uma pessoa à condição de escrava sexual é um crime grave. Pois é, não é? Pode mudar. Agora, isso não tem nada a ver com a chamada casa de prostituição, que hoje não tem mais sentido. Hoje, quando você fala você lê jornais aí que pelo amor de Deus. Telefone e tal. Mas a gente demora demais para mudar. Pelo amor de Deus. Olha, pedofilia há pouco tempo não tinha previsão no código. A pena de estupro, eu me lembro na época da faculdade ainda que era um absurdo, né? Estupra, mas não mata. Tinha que inventar. Até hoje tem essa discussão a respeito do latrocínio. A gente tem, por exemplo, os crimes de internet, os cibernéticos, não tinha previsão, anos, como se isso fosse uma novidade. Começou agora, não começou agora. A internet já vai fazer, daqui a pouco, 50 e poucos anos de rede social. Anos discutindo os crimes cibernéticos. Demora demais. Até um dia desse, vadiagem era contravenção penal. Então, tem umas coisas ainda absurdas. Não, que é mais absurdo do que você empenhar toda uma força altamente especializada, de pessoas extremamente competentes, dedicadas, experientes na perseguição do jogo do bicho, do bingo. O que faz o GAECO de Santos, por exemplo, só trabalha com bingo, porque atrás do bingo tem corrupção, aí inventa corrupção para poder... Isso tem que acabar, esse negócio. Né? Bingo aproveita o potencial dessa gente para ir em cima de crime organizado, de instituição criminosa, que é o que nós temos no Brasil. No Brasil nós não temos crime organizado. Regulamento, nós temos instituição, crime institucional. É o Estado praticando o crime. Não é? Então, eles que se aparelhem para isso. Aí ficam pegando o sujeito que tem casa de bicho desde 1920. Passa de pai para filho. E vai que vai. Aí você regulamenta o jogo, regulamenta o bingo, por exemplo, e vai gerar imposto para o município. E as pessoas vão continuar frequentando, tá certo ou não? Santana queria falar alguma coisa, não, né? Eu acho que nessa questão da prostituição, a gente tem que ter uma atenção muito especial se envolver menores, que é a prostituição infantil. Eu procurei na matéria, no corpo da matéria eu procurei. Aí realmente não tinha nada a respeito disso. Né? Nada. Até porque a CLT estabelece que uma das categorias de profissionais do Brasil é a prostituta, né? A prostituição é lícita no Brasil, ela é legítima. Tem que acabar um pouco dessa hipocrisia também, né? Prostitui-se quem quiser, quando quiser, onde quiser. O problema é ser explorado. Aí é diferente. Né? Você servir sujeito como meio, não pode. Nenhuma pessoa pode ser meio. A pessoa é fim em si mesmo. Então você servir de meio, usar a sua sexualidade, alguém usar a sua sexualidade para de alguma forma tirar algum proveito, realmente é grave, inclusive porque ofende até o próprio direito humano. Né? Não, eu achei lamentável. Agora, peraí. É uma situação que não chega a esse ponto. Claro, absurdo. Mas eu sou do tempo, quando eu era promotor, na década de 70, querido, tem muita gente que lembra disso, que ainda fazia flagrante em motel.
Contrariado, mas fazia. Jura por Deus, você fez Puxa isso? Puxa vida, agora em São Vicente. Bateu lá na porta, ô companheiro. Famoso. O Jacó não podia pensar isso de você, viu? Mas era prostituição ou adultério? Pegava tudo junto, já fazia um pacote, era uma força-tarefa. Confederacia. Você pegou o cara e falou, o senhor é casado ou não? Era caso de prostituição. O crime é 229 do Código Penal. É mesmo? Era. O Código Penal foi alterado nessa parte. Em todos os crimes que chamavam crimes contra os costumes, exatamente indicando esse ranço, né, disciplinar, passaram a ser crimes contra a dignidade sexual. E entre esses crimes continua ainda a exploração do lenocínio, não é? Mas em condições muito mais adequadas à realidade, não é? Em que a prostituição é realmente livre e respeitada no Brasil, independente de ser moral ou imoral, o direito não entra muito nisso. Tinha a história da mulher honesta, não era? Falava em mulher honesta. O rapto só era crime se raptasse mulher honesta, menor de 21 anos. Olha, vou dizer uma coisa para você. Viu? Bom, encerrado aqui esse entre parênteses aqui que eu fiz sobre essa matéria, repito, eu procurei no corpo da matéria, não vi, tá certo? Alguma coisa com relação a tráfico de drogas, a menor, enfim, absolutamente nada a respeito disso. Então me impressiona, lá no centro histórico, centro da cidade, ninguém ia fazer nada. Como se espalhou pelos bairros, a sociedade santista estará chocada, pelo amor de Deus, né? Agora, voltando à questão do Congresso Nacional, né? Sem nenhuma relação, pelo amor de Deus. Voltando à questão do Congresso Nacional, a Câmara recebeu... O que é isso, Elias? Você está fazendo uma relação que é mentirosa. No fato que houve a aceitação da Câmara, a sagacidade, a esperteza, né, que tem o ex-prefeito, o deputado Beto Mansur, né? E que ele disse que estava duro carregar o... Pesado, né? Pesado carregar o Temer, né? E depois, quando o presidente voltou daquela viagem, na minha opinião, muito mal sucedida, a Rússia e a Noruega, e que deu aquela declaração, tinham 50 deputados ali, é isso? 40 deputados ali com ele, enfim. O Beto 49. Não estava. 49, 50 deputados. O Beto não estava. Eu tenho a impressão que hoje o UOL diz que o presidente anda muito entristecido, farol baixo, a esposa anda também, a coisa anda meio deprê, entendeu? Anda meio deprê. Ele disse que poucos deputados se manifestaram. Eu não sei o que pode acontecer. Claro que o processo é longo, né? É demorado, mas na Câmara nem tanto pode autorizar uma certa rapidez. Você lembra do Ibsen Pinheiro? Lembro. Quando ele era presidente da Câmara, ele recebeu o impeachment do Collor, que ele falou. O Congresso nunca vira as costas para a sociedade. Faz exatamente o que a sociedade quer. Ô, Elias, vamos ver. Tem um detalhe também. Está meio difícil dessa vez, mas... Veja só, não é um processo, é um play-off, né? Porque, na verdade... Vai vir um processo, depois um segundo, depois um terceiro e talvez um quarto processo. Ainda tem mais dois, por todos, né? Tem que passar por todos. Na primeira, talvez ele consiga ali resistir. Eu já nem sei mais, viu, engavetar, Santana? talvez. Eu tinha essa opinião até... menos provável. Mas na segunda ele vai estar muito mais frágil, e na terceira, certamente... Mas ainda nós estamos no fim do ano, né? Mas ainda tem muita gente que pensa, diga, que é pior sem o Temer, né? Eu vejo conversando, não é nem com os políticos. Que o Lula está lá na frente. Não é nem os políticos, a gente vê na sociedade, os empresários, a gente viu aí empresários grandes, empresários de setores importantíssimos da economia brasileira, falando, não, deixa ele lá, pelo amor de Deus, não muda, prova logo essa reforma. O que o Rodrigo Maia faria de diferente que o Michel Temer faz? A diferença seria a moralidade. Ele falou, tiramos um sujeito que não tinha mais condição de manter o cargo. Para essas pessoas que continuam ganhando dinheiro no Brasil, capital especulativo, que eu acho uma burrice. Querem o Michel Temer permaneça, para eles não muda nada, Michel Temer ou Rodrigo Maia. Pois é, por isso que eu acho uma burrice esse pessoal está defendendo. Fala, não, a gente sabe que ele está errado, que ele cometeu deslize, mas deixa ele aí para não piorar. Eu acho que piora sim. Eu acho que nós estamos alimentando aquela história do rouba mais faz é bom para o Brasil, precisamos acabar com essa mentalidade. Se ele está errado, tira ele, e se o Rodrigo Maia pisar na bola, tira também, até achar alguém, pelo amor de Deus. Estamos encerrando o ponto de vista. Obrigado sempre, Elias Jacó. Obrigado ao nosso Ronaldo Serápicos, Marcos Santana diariamente com a gente. E você conosco de segunda a sexta ao vivo, 1h30 da tarde. Nossa reprise às 8 da noite. Obrigado, gente. Tchau. Hoje passou rápido.